Twisters é evidência de que você pode fazer entretenimento e cinema de espetáculo sem negligenciar personagens, história e mesmo apresentar uma consciência social, um pé no chão, enquanto fala sobre caçadores de tornados. O filme, lançado 28 anos depois do blockbuster de 96, é uma espécie de continuação espiritual. O principal aceno que essa produção faz ao antecessor é a utilização da Dorothy, aquele dispositivo que permitia monitorar o interior dos tornados. O dispositivo é utilizado para testar uma hipótese que Kate desenvolveu na faculdade de que seria possível matar o tornado a partir de uma teoria científica que eu não faço a menor ideia de como explicar para vocês. Acontece que na ocasião em que tenta provar sua teoria, Kate acaba sendo a única sobrevivente de uma tragédia que dizima todos os seus amigos e a coloca dentro de um escritório em Nova York, trabalhando com meteorologia. Alguns anos depois, Kate retorna ao campo de Oklahoma, onde aconteceu a tragédia, a convite de seu amigo Ravi, que também sobreviveu na ocasião, para tentar desenvolver uma modelagem tridimensional dos tornados que pudesse explicar como eles se formam e assim como preveni-los, ou pelo menos como impedir os desastres humanos e sociais que tornados provocam nos Estados Unidos. Uma das coisas que mais me pegou nesta continuação foi o fato de que o diretor, Lee Isaac Chung, é o mesmo diretor de Minari, Em Busca da Felicidade, e eu realmente não imaginava que ele tivesse a mão firme para a direção de cenas de ação e de um espetáculo como ele faz neste filme. Mas também é fácil compreender porque ele é uma ótima escolha, já que ele coloca em primeiro lugar as pessoas e não o espetáculo. A nossa relação com o espetáculo e os efeitos visuais computadorizados é realizada não diretamente, mas indiretamente através das pessoas que estão em primeiro lugar. Ao elegê-las, a narrativa finca os pés no chão, ela se enraiza e ela entende que é muito mais importante não simplesmente mostrar a destruição pela destruição, mas mostrar a destruição que tem impacto na vida das pessoas, porque dessa maneira o espectador não fica apenas à distância, ele fica emocionalmente próximo do que está acontecendo. Igualmente competente é a atriz Daisy Edgar Jones, que já me impressiona desde que eu a conheci em Normal People. E sério, se vocês ainda não assistiram a essa minissérie, façam um favor a si mesmo e assistam. A atriz consegue desviar da grande maioria de armadilhas que são colocadas no roteiro na forma de rótulos materializados em diálogos. Dados não veem o que Kate vê, diz um personagem, ou então em outro momento ela fala, não sou muito bom em me comunicar. Frases muito marcadas que tentam transformá-la em uma gênio, uma mulher capaz de sensivelmente perceber a formação de furacões, mas ao mesmo tempo uma mulher muito introvertida na tragédia que viveu. O roteiro nem precisa desses diálogos porque tem uma atriz como Daisy que nos mostra visivelmente o efeito desses diálogos. A gente consegue perceber o trauma no semblante dela. E ao mesmo tempo, a gente consegue perceber o olhar de admiração e de respeito que ela demonstra para os furacões. Ao mesmo tempo que ela é fascinada por essa formação da natureza, ela também assusta-se diante dela. E esse encontro entre respeito e trauma fica muito marcado no rosto da atriz e a direção explora isso. Quando em close-up permanece no rosto dela, em vez de, por exemplo, abrir a imagem e mostrar tudo que está acontecendo ao redor. Porque a partir do rosto dela, nós já temos uma relação suficiente para entender tudo que está acontecendo, já que a atriz ela é capaz de demonstrar todas as ambiguidades e todas as múltiplas faces de sua personagem. Inclusive é por causa da atuação que o romance, que é praticamente uma exigência em filmes iguais a esse, é mais autêntico do que protocolar. É mais o mérito dela do que do Glenn Powell, que está em um ano incrível. E aqui ele interpreta um cientista e também um youtuber conhecido como Laçador de Tornados, que tem aquela personalidade cowboy de se aventurar e é quase um reflexo de quem Kate foi antes da tragédia. Uma pessoa aventureira, viciada em adrenalina e que às vezes coloca-se responsavelmente na linha do perigo. Mas o que mais me impressionou nesse filme é como há uma consciência social muito além do que o roteiro propõe. O roteiro deixa claro que a intenção de alguns personagens está em explorar a tragédia, obtendo lucros
comprando terrenos desvalorizados da população que perdeu tudo. E, a despeito do que já existia no roteiro, a consciência social do filme vai além, porque não é apenas um olhar exploratório diante daquela tragédia, ainda que o filme explore simbolicamente uma tragédia. Afinal de contas, o filme vai lucrar milhões nas bilheterias falando sobre tragédias provocadas por furacões. Mas o olhar prioritário dentro do filme é empático e sensível. É um olhar que reconhece a humanidade daquelas pessoas que perderam tudo e não simplesmente um olhar que tenta encontrar naquela humanidade ou naquela destruição o espetáculo para fascinar o público. E para servir como cereja, o filme ainda faz uma associação muito inteligente entre furacões e o monstro do Frankenstein, porque esses dois podem ser percebidos imediatamente por nossos olhos como monstros. O furacão é um monstro da natureza porque tudo destrói. Frankenstein é um monstro da natureza porque não deveria estar vivo, porque é monstruoso aparentemente. Mas na realidade, o verdadeiro monstro não é a criatura, e sim o Dr. Victor Frankenstein, que brinca de Deus. Assim como o monstro não é a natureza, mas somos nós que exploramos a natureza. E a gente não precisa ir muito longe para perceber isso. Recentemente, no Rio Grande do Sul, houve fraude em licitações quando as pessoas estavam em seu momento mais vulnerável. Ou então, nós que não somos capazes de perceber todos os alertas que são dados pela natureza. Monstruosa não é a natureza, mas somos nós. Mas a narrativa não transforma isso numa grande lição de moral. Pelo contrário, utiliza o entretenimento, utiliza o espetáculo, utiliza a adrenalina, utiliza a aventura, utiliza bons efeitos especiais para contar uma história com bons personagens e com consciência social. Dá para você ter as duas coisas, entretenimento e reflexão, graças a um bom diretor, a um bom elenco. E a uma consciência que perpassa todos aqueles envolvidos na produção de um bom filme. Me surpreendeu bastante, para o qual eu dou 3,5 estrelas em 5. Se você chegou agora neste vídeo, siga o Cinema com Crítica para mais opiniões e críticas de cinema.